Santos 2, Atlético Mineiro 0. Poderíamos falar sobre a vitória do Santos, a forma que o Santos atuou, como começou a partida, como César Sampaio conseguiu mudar a forma do Santos jogar, fazendo simples, mas precisamos principalmente falar de Neymar. É triste falar, mas acostumem-se porque a gente pode estar, infelizmente, se despedindo do nosso craque. Do Oriente Santista, onde o peixe é protagonista. Salve, salve, torcedor santista! Eu sou o Luiz Oshiro e esse é o canal Oriente Santista. Antes de qualquer coisa, eu vou já deixar muito claro. Não temos ainda informação sobre a lesão do Neymar, mas o que é fato é que Neymar não está conseguindo jogar, não está conseguindo se manter em um nível, no mínimo, competitivo para o futebol brasileiro. Vamos falar aqui tudo que a gente tem de informação, tudo que a gente já sabe e tudo que a gente pensa também, principalmente a minha opinião sobre como foi a partida, como foi o desempenho do Neymar, como foi o desempenho do César Sampaio e o que a gente pensa para o restante do ano. Se inscreve aqui no canal. Acabamos de bater a marca de 7 mil inscritos, então dá essa força aí, se inscreve no canal, deixa o like, deixa a sua opinião sobre tudo que foi a partida entre Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro, tá? Se você quiser colaborar com o crescimento do canal, tem um QR Code aqui em cima também para você fazer o seu Live Pix e mandar também a contribuição aqui pro canal. Quando tiver live, eu coloco o áudio do seu Live Pix aqui pra galera ouvir a sua mensagem. Mas dá essa força, se inscreve no canal. Seja membro para participar aqui também dos sorteios que a gente faz aqui no canal. Então, dá essa colaborada aí, faz o que você puder. Agradeço bastante. Vamos falar aqui sobre a partida, vamos na ordem cronológica dos fatos, né? Antes de qualquer coisa, lá em março, o Santos teve a sua partida contra o Red Bull Bragantino, quando o Neymar se machuca. E aí, na partida seguinte contra o Corinthians, todo mundo achava que estava tudo bem, que o Neymar não tinha problemas. Isso era o que a gente tinha de conhecimento. Mas a gente viu que o Neymar não entrou contra o Corinthians, o Santos caiu no Paulista na semifinal. E tivemos a informação de que o Neymar tinha sentido a lesão 2, 3 dias antes, né, na quinta-feira, que não era a lesão contra o Red Bull Bragantino. A falta de informações e a falta de tato com o torcedor, colocando o Neymar no banco, como se ele fosse entrar no jogo a qualquer momento contra o Corinthians, acho que causou todo aquele problema, né, vamos dizer assim, na questão moral de como o Santos se comunicou. E aí, aprendendo com isso, o Santos deixou muito claro: vamos recuperar o Neymar e quando ele estiver recuperado, ele vai para o jogo. Não vai ter outra alternativa. Vamos primeiro recuperar, não importa quanto tempo leve. Quando ele estiver pronto, ele vai para o jogo. Essa era a informação que a gente tinha. E aí, qual é o raciocínio que eu faço? Qual é o histórico? Não só do Neymar, mas também do departamento médico do Santos. Soteldo, que estava machucado, voltou, foi relacionado, jogou meia hora contra o Fluminense e saiu de campo machucado. Eu podia estar falando, se eu tirar o Soteldo e tirar o Fluminense, eu posso colocar o nome do Neymar e o adversário Atlético Mineiro. É a mesma situação. O jogador fica fora por lesão, um bom tempo se recuperando, quando volta, entra em campo, joga meia hora e se machuca de novo. Quem que está errando? É o jogador que não está se preparando direito? É a comissão técnica que está insistindo desesperadamente pelo jogador para poder conseguir o resultado? É o jogador que está forçando o seu retorno? O departamento médico, diretores que estão sendo omissos na avaliação correta? Quem é que está errando? Alguém está errando. De qualquer forma, o Santos foi a campo com o Neymar como titular. César Sampaio armou para mim o time de uma forma muito boa, fazendo simples 2 linhas de 4 sem bola, Guilherme pela esquerda e Barreal pela direita, com um bom tempo, ocupando muito mais a defesa pela direita para ajudar Léo Godoy também no seu grande defeito que é a marcação. Schmidt muito bem na saída, uma excelente partida de Zé Ivaldo que mordeu o meio campo, saía com a bola, tentou atacar. Zé Ivaldo, zagueiro, atacou muitas vezes, finalizando de fora da área, indo para cima, dando bote às vezes na linha do meio de campo. E antes que você diga, nossa, foi uma atitude do Zé Ivaldo, também tem a ver com a troca que o César Sampaio fez. Colocou o Zé Ivaldo pela direita e o Gil pela esquerda.
Com o Zé Ivaldo pela direita, a perna direita do Zé Ivaldo estava muito mais propensa a conseguir sair jogando e até finalizar de fora da área. Porque ele jogando pela esquerda teria que entortar o corpo para poder finalizar. Jogando pela direita, não. Exaltou uma qualidade do Zé Ivaldo que muita gente disse que era meio loucura na época de Cruzeiro. Pegava a bola, saía, arrancava e ia embora. Mas o Gil foi bem pela esquerda. O Escobar foi muito bem pela esquerda. E o lado direito do Santos funcionou e funcionou muito bem. Quantas vezes aqui a gente ficou falando que o lado esquerdo do Santos era muito forte, que o Santos pendia apenas para a esquerda. Com o Escobar, com o Guilherme, com o Soteldo, com o Neymar. Tivemos um bom lado direito contra o Atlético Mineiro. O Santos começou com pressão alta, tentando roubar a bola, tentando forçar o erro do Atlético. O Santos jogou muito bem com linhas altas e marcando. Com as mesmas peças, jogando de uma forma mais simples. Como eu dizia, Caixinha, dá para fazer muito melhor com esse mesmo elenco. E o Santos fez, foi muito bem. Para mim, o Santos fez um dos melhores primeiros tempos desse ano. Roubando bola, pressionando, marcando gols. O Santos teve uma boa linha de zaga, uma boa linha de meio de campo. Quando tinha a bola, Barreal saía da sua ponta direita, flutuava pelo meio para ajudar a marcar. Tiquinho e Neymar trocavam de posição o tempo inteiro. Na maioria das vezes, aliás, era o Neymar que ficava na frente e o Tiquinho que saía da área. Por que isso? Porque o Tiquinho saindo da área, um zagueiro acompanhava o Tiquinho. Era um cara a menos lá na última linha do Atlético para marcar o próprio Neymar, que ficaria lá com mais espaço. Léo Godoy atacou o espaço pela direita. Bom Tempo cobriu o Léo Godoy. Belíssima atitude do César Sampaio de deixar o Léo Godoy jogar e na hora de voltar não era ele que tinha que recompor a avenida que o Léo Godoy deixa. Quem tinha que recompor aquele local era o Barreal, que já jogou de ala esquerdo. Então ele tem noção de como é jogar de ala. E aí ele recompunha muitas vezes pela direita. Bom Tempo, muito bom taticamente mais uma vez, recompôs junto com o Barreal pela direita. Conseguiram consertar o lado direito do Santos. Excelente, parabéns para o César Sampaio. O Santos num todo conseguiu se movimentar muito bem. Com a bola, foi ofensivo. Conseguiu chegar ao gol 2 vezes. Uma num escanteio, que por sinal foi o próprio Zé Ivaldo que ganhou, numa bola que ele finaliza de longe, a bola desvia, vai para escanteio, no cruzamento a bola acaba sobrando na frente dele, ele vai lá, finaliza e faz, para mim, um baita golaço, que ele pega com a bola ali, aquele sem pulo, batendo muito bem, batendo forte. Inclusive Zé Ivaldo, zagueiro raiz, né? Já tem passagem pelo Cruzeiro, tem uma rivalidade com o Atlético Mineiro, comemorou fazendo gesto de galinha. Por sorte não tomou amarelo, né? Porque às vezes no Brasil você não pode nem comemorar, não pode nem driblar, não pode subir na bola, o que dirá comemorar provocando o adversário, né? Mas enfim, Zé Ivaldo para mim fez uma brilhante partida, tirando a parte responsável, que ele deu aquele carrinho extremamente forte, que não era para vermelho, mas que ele correu sim o risco. Tirando aquela parte responsável, porque o Gabriel Menino estava lá na lateral, não ia fazer nada, não ia conseguir armar jogada nenhuma, não precisava daquela chegada. Tirando aquilo, excelente partida do Zé Ivaldo. Um dos melhores em campo, inclusive. Barreal, para mim, o segundo melhor em campo, não à toa pelos gols também que fizeram os dois, mas eu acho que muito pelo posicionamento tático, pelo desempenho em campo, pelo que se doaram em campo Barreal e Zé Ivaldo. No lance do segundo gol, o Santos recupera a bola, o Barreal dá um chapéu, faz o passe no Tiquinho, que estava de novo, bem longe da área, fazendo pivô. Eu não lembro do Tiquinho perder no pivô, perder no corpo, perder a parede. Tiquinho fez tudo que o centroavante precisa fazer fora da área. O centroavante não vive apenas de gols, não vive só de assistências, mas vive de ocupação de espaço, de ganho de bola, de segurar a bola quando precisa, de armar a jogada também. E o Tiquinho fez muito bem isso. Fez a parede, tocou no Bom Tempo, o Bom Tempo arrancou como faz e faz muito bem. E aí fez o passe e a assistência para o Barreal chegar, batendo e fazendo o segundo gol. Ali o Santos crescia e crescia muito na partida. Até que o Neymar cai no chão, chora e precisa sair. Já vamos falar de Neymar. A partir desse momento, com o baque, né, que o Santos teve com a saída do Neymar, o Atlético começa a querer ter mais a posse de bola. Mas o Santos estava tão bem postado com as suas 2 linhas de 4, que mesmo saindo o Neymar e entrando o Roleiser, que não tem nem de longe a mesma habilidade, mas é um cara também perigoso,
o Santos passou a se defender muito mais, de forma inteligente. Não sofreu, porque o Galo não conseguiu finalizar as bolas no gol. O Brasão não fez nenhuma grande defesa no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Santos volta com uma alteração, sai o Godoy, entra o Sherman, entendi a alteração, porque como o Santos não ia mais triangular daquela forma para conseguir chegar com o seu lateral até a linha de fundo, não tinha mais necessidade do Léo Godoy. Podia ter o Sherman, que marca melhor. Foi interessante? Eu não faria alteração, não gastaria uma alteração com isso, mas foi interessante. Uma boa leitura também do César Sampaio. O Santos volta melhor do que finalizou o primeiro tempo. Marcando do mesmo jeito, dando a bola para o Atlético Mineiro, mas sabendo como sofrer e também tendo contra-ataques. O Santos começou a ser perigoso nos contra-ataques. Tanto é que finalizou melhor, mais vezes no gol, e teve mais grandes chances de fazer o gol. O Santos ficou muito mais próximo do terceiro gol do que o Atlético Mineiro de diminuir. Mesmo com o Santos sem Neymar. Apesar do Santos jogar com o regulamento embaixo do braço, ou melhor, com o resultado embaixo do braço, 2-0, vem para cima e eu pego o contra-ataque, apesar disso, né, o Santos conseguiu jogar bem, conseguiu levar perigo. Não dá para jogar todo o jogo assim, porque para você jogar desse jeito, tem que fazer 2-0. E para fazer 2-0, tem que atacar como atacou com o Neymar. Não pode ser o time que com o Neymar em campo ataca e sem Neymar em campo defende, porque a gente vai ficar bons dias sem Neymar. Mas enfim, para a partida, uma boa partida do Santos, uma boa vitória. O Santos precisava da vitória, mais do que uma boa atuação, precisava da vitória. E o Santos foi bem. O Atlético Mineiro, por sua vez, foi muito mal. Para quem pedia a Cuca, olha só o futebol do Atlético Mineiro. Bom, seguindo, depois tivemos alterações, Pituca, Rincon entraram, o César Sampaio tirou o Roleiser para colocar o Tassiano. Para mim, não tem nexo a entrada do Tassiano nessa partida, mas ok, acabou entrando. Ninguém comprometeu, ninguém foi mal, todos foram no mínimo bem, de médio para bom, todos os jogadores. Do Brasão ao Tiquinho entre os titulares, e todos que entraram, para mim, todos no mínimo foram na média. Tá? Com destaque para o Escobar, que se doa demais, é um absurdo que se entrega. Com destaque para o Bom Tempo, que taticamente é um absurdo, e o Tiquinho, que ajudou demais a armação das jogadas ali pelo meio, e óbvio, os dois melhores em campos é Ivaldo e Barreal. Vamos falar de Neymar, vamos lá, tocar nessa ferida, né? Eu fiquei bem triste, tá? Fiquei bastante triste com a série do Neymar, porque a gente vê que ele tem muita vontade, tá muito afim. Ele sofre com isso. O choro dele era de felicidade pelo Santos fazer o 2-0, mas também era de frustração por ele ver que estava acontecendo, mas que a lesão estava arrancando ele daquele momento no campo. Ele queria participar, mas ele estava sendo arrancado pela dor na coxa. Pelo que a gente tem de informação, traz o Mussetti no portal UOL o seguinte, tá? Neymar estava 100% fisicamente e uma nova lesão muscular frustra o Santos. Não é, de fato, a mesma lesão. Pode ser uma lesão igual, mas não é aquela. O Santos preparou o Neymar, colocou ele 100% fisicamente para jogar e ele teve a lesão de novo. Eu não sei se eu posso chamar isso de azar ou se eu posso chamar isso de falta de preparo. Agora, um pouco mais frio, né, para analisar a situação, um pouco mais racional, eu preciso alertar o seguinte para o Santista. A gente falava aqui o seguinte, né, o que importa é o Neymar chegar, o que importa é o Neymar estar no Santos. É isso que importa. Ah, ele não vai jogar? Não importa. Ah, ele vai jogar pouco? Não importa. Ah, ele vai jogar bem? Não importa. Era isso que a gente falava, não era? Eu preciso falar um negócio, tá? Depois dessa partida me acendeu um alerta. Será que o Neymar realmente tem condição de jogar em alto nível? Jorge Jesus falou que ele não tinha mais condição de disputar fisicamente. Talvez, pela idade que ele tem, com 33 anos, ele até tenha condição. Mas ele vai precisar sacrificar algumas coisas. O estilo de vida,
a forma que ele leva seus patrocínios, a participação em eventos, o showman que ele é. Ele está no Santos justamente porque ele teria liberdade para isso. Será que vai fazer sentido para ele abrir mão disso que ele veio buscar na Baixada Santista para conseguir de fato estar 100% fisicamente? Ah, mas ele quer jogar a Copa. Será que ele quer mais a Copa do Mundo ou ele quer mais essa vida tranquila que ele tem? Essa é a questão que a gente tem que fazer. Talvez o Santista tenha que se acostumar de que o Neymar, do jeito que ele é, porque esse é o Neymar. O Neymar não é o cara que compete com o Cristiano Ronaldo. O Neymar não é um novo Zé Roberto. O Neymar está muito mais para Ronaldinho Gaúcho, que mesmo com muito talento, chegou uma hora que o corpo pedia e falava, não dá mais. Quem lembra da passagem do Ronaldinho pelo Fluminense? Talvez a gente tenha que aceitar que o Neymar é esse cara. É o cara que não vai cuidar do próprio corpo. Que no momento em que ele pensar se ele vai participar de um evento ou ele vai sacrificar o momento e vai ficar em casa para não ter nenhum tipo de desgaste, ele vai pro evento. E esse é o Neymar. O Neymar é um pacote. E dentro desse pacote estava incluso esse tipo de situação. A gente tem que começar a se preparar para o pior. Neymar pode estar se encaminhando para o fim de carreira. A gente não estava preparado para isso. Eu não estava preparado para isso. Mas essa lesão me acendeu um alerta. Será que o Neymar vai, de fato, mudar o seu comportamento aos 33 anos, depois de desde criança sendo paparicado, sendo autorizado a fazer tudo o que ele queria, com todo mundo fazendo todas as vontades dele? Será que agora, com 33 anos, ele vai olhar e vai falar: tudo que eu vivi até hoje, a forma que eu fui tratado até hoje, tudo estava errado, eu preciso mudar? Ou será que é muito mais fácil ele entender que ele está em casa, está sendo acolhido, a torcida ama, e ele vai ser aquele cara que vai simplesmente estar no Santos porque ele é onde ele quer estar, mas que ele não vai mais ser o Neymar, nem de perto o que ele já foi? Vai ser o cara que vai entrar numa partida ou outra para ajudar o Santos, mas vai estar ali muito mais pela questão do marketing, muito mais pela imagem, pelo business, do que de fato para fazer a diferença em campo. Uma coisa é certa, tá? Eu não acho que vai vir uma grande oportunidade de contrato para o Neymar, ele se machucando como ele está se machucando. Então, se existe um lado positivo nisso tudo, é que o Santos talvez seja realmente o único interessado em ter o Neymar no seu elenco. E aí, a renovação de contrato, para mim, está muito bem encaminhada. Porque se ele continuar machucado dessa forma e levar mais tempo para se recuperar, se ele decidir, ele simplesmente não joga mais pelo Santos. Porque ele poderia assinar um contrato com o Miami, por exemplo, depois que acabar o contrato com o Santos, e não daria tempo dele se recuperar a ponto de jogar mais uma partida. A gente poderia ter visto, por exemplo, a última partida dele pelo Santos, porque não daria tempo dele se recuperar e jogar mais uma. Mas infelizmente a gente tem que entender que o Neymar é dessa forma. Assim como eu falei lá atrás, tá? De que não adiantava pedir que o Neymar fosse o cara correto, porque esse é o Neymar, que o Neymar que a gente queria era exatamente esse. O Neymar também não é o cara que vai se sacrificar fisicamente para se entregar ao Santos ou para qualquer outro clube, tá? É porque o Neymar acha que essa é a forma certa de agir. Eu fico muito triste porque eu vejo que ele quer, tem muita vontade, tem muito amor, tem muito sentimento. Mas eu não sei nem se tem gente ao redor dele instruindo ele da forma correta. Que ele tem que realmente se sacrificar, nem que seja por um ano e meio, até a Copa. Eu não sei nem se tem alguém aconselhando ele dessa forma. Eu, a partir de hoje, simplesmente entendo que o Neymar é um cara que está no Santos hoje, muito mais por tudo que ele agrega fora de campo, moralmente para o elenco, do que de fato tecnicamente. A gente não sabe nem quando ele retorna, se é que ele volta a jogar pelo Santos.
Vamos ter calma e esperar, mas o Santos tem que andar sem Neymar. Tem que ter um time que jogue sem o Neymar. E toda vez que o Neymar entrar em campo, vai ser um cara que é um diferencial, vai ser um a mais pro elenco. Mas o Santos precisa aprender a jogar sem ele. Não dá para continuar como foi ontem, com o Neymar ataca, sem Neymar defende. Que o César Sampaio comece realmente a montar o time sem o Neymar e que dê certo. E o próximo técnico entenda que, apesar de ter o Neymar no elenco, não tem que contar com ele o tempo todo. Isso não é uma crítica ao Neymar, tá? É só uma visão mais realista do que está acontecendo. Para a gente não se frustrar demais depois, se ele acabar se machucando mais uma vez, principalmente pela falta de disciplina com o próprio corpo, que foi o que ele fez a vida inteira. Não é uma novidade. Abraço. Tchau, tchau. Vem do Oriente Santista, onde o peixe é protagonista.